Funções que recebem funções no PHP. Mais uma aula aqui do nosso curso completo de PHP moderno. Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso curso completo de PHP moderno. E hoje eu estou trazendo para vocês um vídeo aí, mais um vídeo aí sobre funções. Então dessa vez a gente vai ver como que eu posso receber uma função aí por parâmetro para utilizar dentro de uma outra função, tá? Então, se você estiver gostando, já se inscreve aqui no canal, comenta aqui embaixo, deixa seu like, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Eu vou deixar também o link aqui das outras aulas aí sobre funções aí, que são essenciais aí para você poder entender, principalmente a aula aí que fala aí sobre funções anônimas, tá? Então, vamos lá para o código para poder te mostrar como que você vai receber uma função por parâmetro. Então, estou aqui com o meu VS Code aberto, e aí para a gente poder entender, né, por que eu gostaria de passar uma função aí, por exemplo, como parâmetro, você precisa entender que às vezes, né, eu quero que uma função ela seja responsável por chamar outras funções. Então, por exemplo, imagine que você tem uma função que vai fazer o cálculo, essa função vai fazer o cálculo, vai exibir o cálculo na tela, e depois que ela exibir o cálculo, ela vai escrever alguma coisa na tela, vai printar alguma mensagem. Então, como que eu poderia fazer isso? Eu vou criar aqui uma function sum. Essa função soma, ela vai receber aqui dois números inteiros. Ela vai receber aqui o número 1 e ela vai receber o número 2. Essa função ela vai ser do tipo void, porque ela não vai retornar nada. E eu simplesmente vou dar aqui um eco no número 1 mais o número 2. Isso daqui vai funcionar perfeitamente. Vou colocar aqui também para ficar melhor, né? Então eu vou colocar isso daqui entre parênteses para ele fazer a soma primeiro, né? E vou acrescentar uma quebra de linha, tá? Então eu estou colocando isso daqui entre parênteses porque eu quero que ele faça, né, a soma aí primeiro e depois ele coloque uma linha no final, né? Se eu colocar aqui direto dessa forma, o PHP ele vai acabar entendendo que eu quero juntar o texto com a string e vai fazer uma bagunça só. Então, aqui no caso, eu estou garantindo que primeiro ele vai somar esses números e aí ele vai pegar o resultado e vai acrescentar aqui uma quebra de linha. E aí eu vou criar aqui uma outra função chamada show. Essa função vai ser do tipo void e eu vou colocar aqui um eco. E aí eu vou colocar aqui assim o cálculo foi feito. Então, maravilha. Faltou o void aqui. Então, como que eu poderia fazer isso? Simples. Eu posso vir aqui, chamar a função soma, passo aqui dois números e venho aqui embaixo e chamo a função show. Essa é uma forma de fazer. Tá? Então, dessa forma aqui, funciona perfeitamente, não está errado de você fazer assim, né? Você está chamando a função sum e automaticamente você está mostrando a função show aqui. Só que, se eu não colocar a função show, ela nunca vai ser executada. Então, existe a possibilidade de eu esquecer. Então, o que acontece? Às vezes, eu quero ter a opção de, dentro de uma função, chamar outra. Às vezes, a gente chama isso de callback, né? Então, por exemplo, eu vou fazer um sistema em que, depois que eu cadastrar um usuário, eu quero mandar um e-mail. Então, o que eu faço? Dentro da função que cadastra, né, aqui o usuário, depois que ele termina de cadastrar, eu chamo dentro dele uma outra função, né, chamada aí para poder exibir os dados na tela. Então, isso é possível. Isso a gente às vezes chama de callback. Então, como que a gente poderia fazer isso aqui dentro, então? Bom, eu posso vir aqui dentro e chamar também a função show. Funciona da mesma forma. Só que desse jeito aqui, né, eu perco a possibilidade de customizar. Então, por exemplo, a gente viu lá nas aulas passadas, que o array reduce, ele precisa aqui de uma função. Essa função é personalizada. E por que ela é personalizada? Imagina que essa função soma, ela esteja no meu projeto, e a função show eu não sei de onde vai vir.
Pode ser que a função show, e se a função show não tivesse aqui dentro desse arquivo? Como é que eu iria executar? Como é que eu chamaria a função show se a função show não está aqui dentro? Outra coisa, como é que eu sei que a função vai se chamar show? E se a função fosse com outro nome? Eu não tenho certeza. Então, dessa forma aqui funciona? Funciona. Só que dessa forma você está restringindo. Ou seja, a minha função soma, ela tem que conhecer que existe uma função show e ela tem que saber que a função show está dentro do mesmo arquivo. Porque se essa função show, a gente ainda não está trabalhando com objetos, né? Mas vamos supor que essa função show tivesse em outra classe, por exemplo. Como é que a minha função soma iria saber disso? Ela não tem como saber. Então, é aí onde entram o que a gente chama de callbacks, né? Ou seja, eu posso pegar aqui nos parâmetros e ao invés de eu dizer que ele vai chamar a função show, eu crio aqui um novo parâmetro e eu recebo a função através desse parâmetro. Eu simplesmente chamo. Aí não faz diferença quem definiu essa função, não faz diferença o nome que essa função vai ter. Inclusive, eu nem preciso saber o que essa função faz. Eu simplesmente chamo. O que essa função vai fazer é problema dela. Então, como que a gente faz isso? Então, eu vou vir aqui, eu vou acrescentar um novo parâmetro. A gente viu lá na aula de funções anônimas que as funções anônimas elas são do tipo closures. Então, eu vou colocar aqui e vou chamá-la de fn. E eu simplesmente vou vir aqui e vou chamar a minha fn. A partir de agora, a minha função soma, ela chama uma outra função e para mim não faz a menor diferença, né? Que função é essa e o que essa função faz. Então, como que ficaria aqui? Eu vou vir aqui, vírgula, e aí eu vou criar uma função anônima. Então, function, certo? E eu vou dar um echo, cálculo finalizado. Certo? Então, dessa forma agora, eu criei aqui uma função. Essa função ela vai receber uma outra função que ela vai chamar aqui dentro. E ela vai chamar essa função sem saber o que essa função aqui faz e sem saber de quem é essa função. Ou seja, onde que essa função está sendo criada, para essa função soma não faz a menor diferença. Então, eu vou rodar aqui, ó. Veja que funciona perfeitamente. Como aqui é uma função de uma única linha, a gente já viu que quando eu tenho uma função de uma única linha, eu poderia simplesmente fazer assim, né? Eu poderia simplesmente... vou usar a função print aqui, certo? Eu poderia simplesmente fazer dessa forma. Por que que eu usei a função print ao invés de usar echo aqui, né? Que eu estava utilizando normalmente. É porque a função echo, apesar dela mostrar aqui como uma função, ela não é uma função, tá, gente? Existem alguns casos aqui no PHP, existem alguns itens que a gente usa como se fossem funções. Você pode ver que a função echo, a gente pode utilizar sem os parênteses aqui, né? Então, eu posso colocar direto assim, e ela aceita, porque echo, na verdade, ele não é de fato uma função do PHP. Ele é um construto da linguagem, mas ele não é uma função. Então, aqui, o echo ele não retorna nada, né? Como ele não é uma função, o que aqui, quando eu uso o fn aqui, ele espera algum retorno aqui do echo, né? E echo não é função, portanto, ele não retorna, né? Apesar do PHP mostrar aqui que ele é do tipo void, ele não retorna, tá? Então, por isso que ele dá erro aqui. Então, eu vou substituir pela função print aqui, que ela vai fazer a mesma coisa. Então, veja que agora eu tenho aqui funcionando. A gente viu também que se isso daqui é uma função anônima, ela poderia estar numa variável. Então, por exemplo, eu poderia criar uma variável aqui, print, e jogar essa função lá, ó, certo? Então, eu criei a minha função anônima. Então, igual a gente criou lá na aula aqui que eu falei sobre funções anônimas, e eu posso simplesmente passar aqui, ó, a minha função e ela vai funcionar perfeitamente, tá? Então, isso daqui é uma forma de fazer. E se eu quisesse pegar esse resultado da função soma e jogar aqui dentro, né? Ou seja, para essa função receber, será que seria possível? Então, vamos ver. Então, eu vou criar aqui dentro uma variável result. Ela vai receber aqui o número 1 e o número 2. Eu vou até tirar aqui esse eco, né? Não faz muito sentido
numa função de soma, você printar nada na tela. E eu vou passar aqui, ó, a minha variável result para cá. Vamos ver se vai funcionar. Funcionou. Cálculo finalizado. Ele está recebendo esse parâmetro, mas ele não está usando. Agora, eu posso vir aqui dentro e falar assim, eu quero usar esse parâmetro. Então, eu posso vir aqui. Então, aqui no caso, eu só tenho que garantir o tipo, né? Aqui é inteiro, aqui é inteiro. A soma de dois inteiros vai ser um tipo inteiro. Então, eu vou vir aqui, vou dizer que isso aqui vai receber um inteiro. Vai ser o result. E aí, eu vou colocar aqui assim, ó. Cálculo finalizado. E o resultado é... E aí, eu vou jogar a minha variável result aqui. Então, a gente já viu lá na aula de strings, né? Que isso daqui é possível. Então, eu estou simplesmente... Esse result aqui vai ser trocado pelo valor dessa variável aqui. Então, eu tenho agora o meu cálculo funcionando. Então, veja, eu tenho aqui a minha função soma. Ela faz a conta que ela precisa fazer. Depois que ela faz a conta, ela chama a função que ela recebe e passa o parâmetro lá dentro. Essa função aqui, né, ela recebe esse parâmetro e exibe esse parâmetro na tela. O único problema que você pode acabar tendo é, vamos supor que a minha função aqui ela tivesse dois parâmetros. Aí eu vou ter um erro, porque aqui eu só estou passando um. Então, as mesmas restrições, né, continuam valendo. Então, se eu tentar passar menos parâmetros aqui, menos argumentos do que a minha função que vem aqui na closure precisa, ela vai dar erro. Mas nesse caso aqui, posso simplesmente tirar. E aí eu tenho aqui funcionando. Então, veja que isso aqui é possível. Outro exemplo que você poderia utilizar. Então, vamos supor que eu vou criar uma função show. Essa função ela vai receber aqui uma string. String. Ela vai receber aqui o texto. Certo? Então, vou tirar aqui a minha closure por enquanto. E ela simplesmente vai dar um echo nesse texto. Certo? Então, até aqui, perfeito. Então, vou chamar a minha função show. E essa função show eu vou passar aqui uma string qualquer. Então, eu vou passar aqui hello world. Ela vai funcionar normalmente. E vou rodar ela aqui, ó. Então, veja que quando eu rodo, né, ela simplesmente mostra o texto que eu tenho aqui. Agora, vamos supor que aqui eu coloquei vários espaços, certo? Eu coloquei aqui, por exemplo, números. E aí, o que eu quero fazer? Eu quero fazer que essa função show, ela só consiga me mostrar o texto sem esses espaços aqui no começo. Então, veja que eu quero tratar essa função. Então, eu vou tirar aqui esses números no final. Eu quero tratar aqui, eu quero que ela tire, né, esses espaços aqui. Então, a gente já viu lá, existe uma função dentro do PHP aí, que eu mostrei na aula das funções para trabalhar com string. A gente poderia colocar aqui a função trim, certo? Para ela poder tirar aqui os espaços e eu ter apenas, né, Então, deixa eu até colocar com var dump aqui, para ficar mais fácil, né, de vocês poderem ver o que acontece com o trim e sem o trim. Então, vou tirar o trim aqui. Então, veja, se eu mostrar dessa forma, eu teria aqui uma string de 58 caracteres, certo? Que eu estou escrevendo hello world aqui no meio. Aí, eu quero tirar esses caracteres. Então, eu posso vir aqui, eu posso dar um trim. A gente já viu que o trim ele vai remover esses espaços para a gente e funciona perfeitamente. O problema é que aqui eu estou dando trim, é um exemplo básico, mas vamos supor que aqui dentro fosse uma string muito complexa, tivesse números, tivesse símbolos, tivesse várias outras coisas e eu quisesse tirar. Essa função show, ela teria que saber o que ela precisa tirar, mas nem sempre a função que vai usar sabe o que ela precisa. Então, o que eu poderia fazer aqui? Eu poderia criar aqui uma closure. Então, vou colocar aqui closure. Essa função closure eu vou chamar de cleaner. Ou seja, vai ser uma função que vai ser responsável por limpar esse texto. E eu vou chamar aqui, ó, a minha função cleaner passando o meu texto. Ou seja, a minha função cleaner vai limpar o texto e vai devolver para mim o texto limpo.
Então, vou vir aqui, deixa eu até tirar essa função de cima. Então, eu vou criar aqui, ó. Eu vou criar uma function. Essa function vai receber uma string, que vai ser o text, né? Que é esse texto que eu estou passando aqui, ó. Deixa eu até colocar em inglês aqui para ficar melhor. Ela vai receber um text, e o que ela vai fazer? Ela vai retornar aqui uma string, ou seja, ela vai devolver uma string aqui para dentro. Então, eu vou colocar aqui que ela vai retornar o trim desse text, certo? Então, olha o que eu estou fazendo aqui. Eu estou passando o primeiro parâmetro, que é o texto, aqui para dentro. Essa função, ela está chamando uma função que vai ser responsável por limpar esse texto, tirar tudo aquilo que não precisa. Essa função, ela vai retornar o texto, ela vai devolver o texto, e esse texto eu vou dar um var dump nele. Então, aqui eu criei a minha função, ela recebe aqui o texto como uma string, certo? Então, o tipo tem que bater, né? Então, se esse parâmetro é do tipo string, eu tenho que pôr string aqui, né? Ou eu poderia, claro, poderia deixar sem nada aqui. Se eu deixar sem nada, pode ser qualquer coisa. Se eu colocar mixed também, pode ser qualquer coisa. Isso a gente já viu lá, né, nas aulas aí sobre funções. Mas aqui no caso eu gosto de trabalhar sempre com os tipos corretos. Então, essa minha função, ela vai simplesmente retornar o que o trim retornar para ela. Então, vou rodar aqui, ó. Reparem que ela, né, trimou aqui, ela tirou esses espaços. Ou seja, eu tirei de dentro da variável da função show a responsabilidade de tratar o texto. A função show agora ela só é responsável por mostrar os dados na tela. A responsabilidade de limpar esses dados é dessa função que vai vir de fora. A minha função show não faz a menor ideia do que essa função faz e e para ela não faz a menor diferença. O que importa é, ela fala assim, olha, eu quero usar essa função e eu quero usar o retorno dessa função. Fim de papo. E aqui funciona perfeitamente. A gente já viu, né, que se isso daqui é uma função, eu poderia colocar ela aqui dentro, né, de uma variável. Então, a gente já viu que isso daqui é possível. E aí eu posso só passar a variável aqui, certo? Isso aqui vai dar o mesmo resultado, certo? E a gente já viu também que se isso aqui só tem uma linha, poderia ser só uma funçãozinha, né, do tipo flechinha. Então, só joga a flechinha aqui. E isso daqui também é totalmente possível. Então, veja que funciona perfeitamente. Então, basicamente, é isso daqui, né, que é você receber uma função, uma closure por parâmetro. Você pode receber aqui uma função e você simplesmente chama aí de dentro da sua função, você chama outra função. Na verdade, você usa essa função como se ela fosse uma função comum, né? Você pode usar, pegar o resultado dela, se ela tiver algum resultado, claro. Você pode passar parâmetros para ela e esperar o resultado. Você pode só chamar. Então, tudo aquilo que a gente faz com uma função, né? Então, se eu criasse essa função aqui embaixo e chamasse ela aqui dentro, tudo que eu poderia fazer com uma função comum, eu posso fazer aqui dentro. Só a única diferença é que eu estou recebendo essa função por parâmetro. Então, ao invés da função estar aqui fora, ela está vindo aqui dentro dessa variável aqui, como se fosse uma função anônima. E ela é uma função anônima. Legal? Então, basicamente, é assim que se trabalha, aí que se recebe closures, né, para trabalhar. Então, é isso que faz, por exemplo, a gente ainda não viu essa função, ainda que é para trabalhar com arrays, mas, por exemplo, o array filter, né, ele precisa que eu passe uma função para ele, né, e essa função ela vai dizer se aquele item vai ser utilizado ou não. Então, por exemplo, se eu vou filtrar todo mundo, todas as idades, eu quero pegar, por exemplo, só quem é maior de idade. Então, eu preciso passar uma função para explicar para o PHP o que é ser maior de idade, né? Então, a gente passa uma função aqui e essa função ela vai ser chamada lá dentro, igual a gente fez aqui, tá? Só tem um detalhezinho aqui que eu ainda não expliquei, né? Por que que aqui está como callable, né? E por que que eu coloquei como closure aqui, né? Mas se eu quisesse colocar aqui como callable, né? Assim, ela também funcionaria, tá? Existe uma pequena diferença, né, entre o callable e uma closure, tá? Mais para frente, aí quando a gente estiver trabalhando com objetos, né, que eu conseguir explicar para vocês o que é contexto de objeto, vai ficar mais fácil de entender, né, que a callable, na verdade, ela pode ser três coisas diferentes, né? Ela pode ser tanto uma string, ela pode ser
uma closure, ou ela pode ser um array. Então, para não confundir, por enquanto, a gente vai manter aqui como closures, tá? Mas saiba que também é possível, ao invés de você receber uma closure, você receber ali um callable e ele funcionaria. Inclusive, também, se eu não coloco o tipo aqui, né? Se eu não passasse nada assim, ela continuaria funcionando. Apesar de eu não saber mais que isso daqui é uma função, eu continuo podendo chamar ela normalmente. Mas, se você coloca aqui o tipo certinho, fica mais fácil para quem for usar aqui, ó, ele saber, né, o que ele tem que passar aqui. Porque se eu não passar, se eu não colocar o tipo aqui, ó, como é que a pessoa vai saber o que ela precisa passar aqui no cleaner? Né? Então fica difícil dela saber. Por isso que eu gosto, né? Vocês sempre vão ver, toda vez que eu estiver fazendo código, eu sempre vou dar preferência para colocar sempre os tipos corretos. Dificilmente eu vou utilizar aqui, né, um mixed da vida, por exemplo, ou não vou passar, porque geralmente você ter uma função que recebe tipos diferentes de parâmetro costuma ser problemático, né? Costuma ser uma má prática em uma grande parte dos casos, significa que a sua função está fazendo provavelmente mais de uma coisa. Legal? Então, essa daqui é a aula de hoje. Se gostou, já deixa seu comentário, se inscreve no canal, ativa as notificações e até o próximo vídeo.